colegas que gostam de fazer gozações sentirão na pele a brincadeira que vamos fazer com eles. Com isso, pensamos que essas atitudes de bullying acabarão. De agora em diante, cada vez que eles agredirem com palavras maldosas, se afastem e venham me falar. Se eles continuarem, olhem nos seus olhos e digam para parar. Não demonstrem medo, raiva ou tristeza. Sejam corajosos e confiantes. Digam que não gostam e não aceitam essas brincadeiras maldosas. Esses são alguns dos trechos de um dos livros da coletânea trazida aqui pela Jocelaine Silva, Semeando Valores 2. E eu estou com um dos livretos aqui, por isso que eu estou um pouco atrapalhado na hora de fazer a leitura. Apelido é legal, bullying machuca. Esse é o título do que eu li, depois nós falaremos dos demais. E aqui já no quadro, famoso quadro verde de sala de aula, bullying machuca, com uma exclamação, e a professora atentando aos alunos. É mais ou menos com esse clima que eu quero cumprimentar a nossa amiga, escritora, professora, educadora, Jocelaine Silva, que nos brinda com a sua presença para divulgar sua última obra. Uma honra tê-la conosco. A honra é toda minha. Eu quero desejar um bom dia a todos, né? E para mim, né, é uma grande satisfação estar aqui fazendo esse programa contigo, Fábio. Como nós sempre fizemos, eu começo lendo um dos trechos para situar quem nos acompanha. Já é o segundo volume. São sempre livretos de caráter infanto-juvenil passando mensagens de conscientização, sobretudo para aquela faixa da adolescência, de crianças e adolescentes nas escolas. O Semeando Valores 1 teve destaque aqui, eu acho que faz mais ou menos uns 2, 3 anos. Se não 3 anos. 3 anos. 3 anos. E depois de passar por outras obras, tu retornaste à proposta do Semeando Valores, agora com o segundo tomo. Gatinho Preto, aqui dando uma conscientização em torno do racismo. Vovó e Vovô, sobre o respeito e o cuidado para com os mais velhos. Vovó Fashion, no sentido de valorizar a aparência, a autoestima dos mais idosos. Matilda Aranha, e aqui sobre o bullying, apelido legal, bullying machuca. Toda a obra, nunca é demais citar, com ilustrações também da nossa amiga e grande ilustradora caxiense, Karen Basso. Mas eu gostaria então, para nos organizarmos, digamos assim, que nós começássemos falando da proposta de retomar então a coleção Semeando Valores e depois tentar abordar, dentro do possível, cada um dos livretos, Jocelaine. Pois é, a proposta do Semeando Valores 2, ele já vinha junto com o Semeando Valores 1, porque algumas das histórias eu já tinha alinhavado. Então, aí a gente deu um tempo, né, ali de 2 anos, isso também com o lançamento do Menino Iumbu. Então, a gente fez essa retomada no Semeando Valores 2. Uhum. Porque o Semeando Valores 1, né, ele foi tão bem aceito, graças a Deus, em todas as regiões, né, que a gente já esteve em mais de 200 escolas. E então a gente partiu para o Semeando Valores 2. E ele também, como a minha linha é uma linha de valores, né, eu que sou professora, educadora, estou em sala de aula todos os dias, então a gente vê as necessidades que a gente tem em passar esses valores para os nossos pequenos, né, nossos pequenos leitores. E então aí vem esses títulos aí, cada um com um pouquinho de uma sementinha, né, que a gente quer plantar nos pequenos leitores. Por exemplo, nessa crítica forte ao bullying aqui, há um menino que visivelmente se sente incomodado. O bullying vem de um termo estadunidense que, adaptando numa tradução livre, seria um comportamento insistente e repetitivo no sentido de constranger alguém, ou porque é mais gordinho, ou porque é muito alto, ou, enfim, pelos mais diversos fatores. Que na nossa época aí também se tornou rigoroso, né? Na nossa época soava como brincadeira, né? Sim. E de uns tempos para cá essas brincadeiras chegaram a um nível tal de agressão a ponto de afastar crianças de sala de aula, né? Isso. Pô, não posso ir à aula porque não quero ser vítima de deboches de outros colegas e tal. Então a coisa saiu daquele tom mais jocoso que era lá na nossa época de estudante primário e chegou num ponto mais pesado, tanto que tu não és a primeira, muitos autores se debruçam a discutir isso. Sim, e como eu estou em sala de aula todos os dias, né, então a gente vê muito acontecendo
Até assim, de uma forma, como tu falou, de uma forma de brincadeira, mas insistente, né? E isso, na insistência, acaba incomodando. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying, só que naquela época, como tu diz, a gente não falava em bullying, era uma gozação. Então, só que a gente ou não dava bola, como diz ali a explicação, né, da professora, as instruções dela, né, ou a gente tinha que conviver com aquilo ali, né, Claro. e não tinha essa de, tu tinha que ir para a escola e pronto, não interessava o que estava acontecendo. Hoje não, hoje uma criança, né, que está sofrendo bullying, ela já fica mais depressiva, mais triste, mais magoada. Então, a gente tem que trabalhar mais esse lado, né, psicologicamente, né, para que ela não venha, né, depois, com o tempo, ir crescendo e ser um adulto também intolerante, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é muita intolerância. Então, o bullying já também vai entrando, né, nessa linha aí, da intolerância. A respeito de tolerância, nós estamos entrando aqui. Eu vou pedir sempre que eu pegue os livretos aqui, a equipe, dentro do possível, vai mostrando as imagens. Acredito que no livro sobre bullying isso já está razoavelmente resolvido. Gatinho Preto. Aqui nós temos um jogo interessante de afeição entre uma menina negra e um gato preto. Então aqui, além de enfatizar o papel da criança negra, e a propósito disso, recentemente, acho que foi a Érica Januza, uma conhecida atriz da Rede Globo aí, sofreu ataques pesadíssimos por Instagram, comentários ofensivos em fotos, aí até gerou uma campanha inversa entre internautas e artistas e tal, no sentido de valorização da beleza negra, da inteligência da mulher negra, uma valorização maior. Haja vista ataques chulos e grosseiros, assim, um troço estapafúrdio. E aí nós olhamos aqui, tu vens nesse sentido, sempre pegando a relação das crianças com os animais, que não é tão simples, na medida que muitos já trabalham, já moram em apartamentos e tal. Sim. E o fato de ser uma menina negra. Gostaria que tu entrasses nisso também. A gente não pode dar spoiler e contar a história inteira, mas que recado nós temos aqui? Essa história, ela mais para trabalhar a parte do preconceito, né? Porque a menina, ela só no final da história, né? Ali no final do livrinho, é que se vai ter uma ideia, o leitor vai ter uma ideia por que a menina queria tanto um gatinho preto, né? No início da história ele mostra que o gatinho preto tinha um olho vazado, né? E que ele era preto como o carvão e a jabuticaba. E no final da história vai ter uma ideia que a menina também era pretinha como a jabuticaba, né? Preta como o carvão, e também tinha uma deficiência. Então, além da parte ali do preconceito, a parte ali também, sim, da deficiência, né? Mostrando aquilo que eu sempre falo, e já falei no Semeando Valores 1, né? O respeito àquelas pessoas que têm alguma deficiência. E não só o respeito, mas sim também que essas pessoas são capazes de muitas coisas, né? De realizarem muitas coisas. Então, é isso que eu quero mostrar nesse livro aqui para o pequeno leitor, né? E sempre tem uma frase que eu ouvi, pode parecer clichê, mas eu lembro que uma audiência pública aqui na Câmara, a propósito, eu estava cobrindo como jornalista, e veio um auditor do Ministério do Trabalho cego. O cara posicionado e discursou e tudo, como se não tivesse acontecendo nada. E aí ele chamou a atenção no seguinte, ó, sempre que vocês adaptarem o ambiente para aquela pessoa que é deficiente, a deficiência dela não vai aparecer, né? Sim. A deficiência só aparece quando as condições de... Isso, que aí ele tem que se virar do jeito dele para ele poder fazer, né, o que ele tem que fazer. Por isso a ideia, por exemplo, tu és pedagoga, a língua brasileira de sinais, Libras, quer dizer, o sujeito passa a estar devidamente integrado na medida em que alguém pode se comunicar com Libras, com surdo, mudo, Sim. ou adaptação dos espaços do sujeito que é cadeirante. Sim. Não... É que essas adaptações, né, a acessibilidade, ela está em lei, né? Então, tem que acontecer. Mas eles, tanto o surdo, né, ali como o cego, né,
eles têm como a gente diz, eu digo sempre, alguma coisa mais aguçada para eles poder realizar, né? E realizam com muita, né? Como qualquer um de nós realizaria, né? Dentro das suas limitações, é claro, né? Claro. Aqui nós entramos 2 livros que podem ser, dois dos 5 livretos que podem ser abordados quase que concomitantemente. Vovó e Vovô e Vovó Fashion. E aí nós entramos numa abordagem sempre difícil, porque cada família terá o seu contexto, né? Digamos assim, o idoso ali, ele não acaba abandonado do nada. Sim. Sempre há algum desgaste, algum fator familiar Sim. que leva a isso, ou pode ser, de fato, puro e simples desinteresse de filhos, netos, descendentes, ou uma doença muito grave em que daqui a pouco os familiares se veem sem condições de cuidar, mas aí se chega naquela situação extrema. O sujeito lá na faixa dos 70 anos, por aí, ou mais, num asilo. Sim. E aí é aquela situação triste, né? Porque imagina, não tem mais o convívio familiar, só em visitas e tal. Essa história aqui do vovô e da vovó, Fábio, é uma história assim, na realidade, é uma história de uma menina com o vovô e com a vovó. E quer mostrar para o pequeno leitor, né, para todos nós, para os familiares, como a gente deve ter aquele carinho e respeito pelos nossos avós, né? E aí, ao mesmo tempo, ele faz uma busca nas lembranças da infância, né? Ele é um livro que dá... ele vira, né? Pode ver ali, ó. Exatamente. De um lado é o vovô e do outro lado é a vovó. Exatamente. Então... E tem já assim, sem prejudicar o teu relato, mas também atentando que daqui a pouco a gente esquece. O livro vem, eu folheando aqui me lembrei, vem com exercício de completar também. Isso. Então pressupõe-se que no decorrer da história o leitor também possa participar com alguns adjetivos. Exatamente, é isso aí que eu quis focar aqui. Então o leitor com o seu pai ou a sua mãe ou alguém da família vai trazer algumas lembranças que tem da infância. Por exemplo, o cheiro da minha avó, né? O que faz lembrar minha avó? Eu conto aqui, ó, tem uma parte que eu conto que o que faz lembrar minha avó é o mumu, que é o leite condensado, aquele. Ela fazia e trazia pra gente. Com os cheiros, né? Isso, então aí eu faço uma busca ali dos cheiros dos avós, né? Das lembranças dos avós. E aí para ter também a família se reunir ali e realizar essa atividade aqui e fazer essa busca, né? E até construir uma árvore genealógica, né, da família, incentivando a isso, né? Não, isso é muito legal aqui, já nos completos. Como tu falaste, meu avô paterno tem cheiro de... Aí vem uma linha para que o sujeito livremente complete. Minha avó materna tem cheiro de... E por aí vai. Aqui o livro já está virado, por quê? Porque pressupõe-se que a história aqui é a partir do enfoque do avô. Isso. Então aí temos o chinelo o chinelo quentinho, os óculos. Sim. Tá? Mas vai nessa linha, né? De uma valorização, ou seja, a diferença de idade aqui é enorme, evidentemente, da neta com os avós, ou seja, você não pode abandonar seus avós em última análise. Ali é mais a parte do cuidado e do carinho. E nesse aqui do Vovó Fashion já é diferente. Ele faz um enfoque das vovós modernas. Eu sou vovó, né? Eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses. Aí a Karen se inspirou nas minhas fotos e se inspirou aqui o cabelo vermelho aqui tá razoavelmente parecido contigo. E aí ela fala em forma de poesia, porque no Semeando Valores 1 eu também tenho um livro de poesia. Aí ele fala em forma de poesia sobre as vovós que vão na academia, que vão pro salão, que pintam a unha, passam um batom, né? Então, as vovós mais modernas, as vovós guerreiras ali, que já tiveram filho cedo. Então, é isso aí. Mas essa valorização, né? Aqui o quadro com teus familiares. Isso, que legal. Uma espécie de homenagem. Isso, a Karen se inspirou ali, uma homenagem mesmo. Eu criei a poesia e ela se inspirou. Colocando... Até foi bem surpreso para mim essa parte aí. Aqui colocando batom. Isso. Óculos colorido. Nossa, quando eu vi as primeiras imagens, assim, meu Deus, olha a inspiração dela,
né? Ela disse, não, eu sei que tu é uma vovó moderna, então ficou. Ah, que legal. E é o último livro que falta aqui da nossa abordagem, antes de nós entrarmos no espaço das dicas do autor, é Matilda a Aranha, que também dá um tom jocoso e divertido. Essa é uma saída interessante que a literatura adota, de causar maior simpatia para bichos que essencialmente seriam horripilantes e tal, principalmente junto às crianças. Pô, viu uma aranha, a criança já sai. Até quando a Karen fez as ilustrações da Matilda Aranha, ela até me falou, Josi, eu não gosto de aranha, mas eu tive que pesquisar sobre as aranhas, porque aqui atrás ele tem as curiosidades que fala sobre cada inseto que é citado aqui. E a Matilda Aranha é mais assim, ó, para mostrar a importância do trabalho de cada um. Ali a Matilda incentiva a formiguinha, a abelhinha, o tatuzinho, que cada um é importante para que o ciclo da natureza aconteça, que eles são importantes para a natureza. Então mostra a importância do trabalho. Claro que a criança no meio urbano vai estar nada interessada em querer saber de uma formiga, de uma aranha, mas há todo um ecossistema ali que depende, né? Sim, interdependente. Até quando eu vou fazer esse trabalho aqui da parte das formigas, eu até comento com meus pequenininhos, eu digo assim, ó, parem um pouquinho e observem as formiguinhas carregando as folhinhas, né? Aranha fazendo a sua teia, para eles despertar essa curiosidade, para eles verem como eles são importantes, como esses insetos são importantes, né? Como nós sempre fizemos aqui, Jocelaine, tentando aqui fazer uma abordagem rápida, digamos assim, da tua coleção Semeando Valores, eu vou devolver os livrinhos para a caixinha. Nós vamos dar uma pausa na abordagem Semeando Valores 2, que é o foco do Café com Letras essa semana, e de imediato vamos chamar a vinhetas com as dicas do autor. Roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui Jocelaine Silva, escritora e professora, eu vou pedir, Jocelaine, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de obras, autores, podem ser lançamentos clássicos que por um momento ou por um motivo ou outro tu entenda o seguinte, vocês têm que ir atrás e lerem isso aqui também. Então, que dicas tu gostarias de passar para quem está nos acompanhando? Tá, não pode ser os meus, então. Não, algum outro autor aí que tu acha legal. Bom, eu gosto muito dos livros eu faço muita leitura com os meus pequenos lá na educação infantil, da Ruth Rocha. E eu tenho uma história que eu gosto muito de contar para eles, que é O Sanduíche da Maricota. Então, esse é um livro que vale a pena mesmo ir atrás, porque além de ser divertido, eles adoram a história. Seria esse, né? E agora eu não estou lembrada do autor, mas tem um livro que eu estou lendo ainda, eu já li, reli, estou lendo de novo, que é No Mundo da Lua, né? Que fala sobre o TDAH, né? E hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção. Importante. No Mundo da Lua. É muito bom, só não lembro o autor agora, porque me falhou mas aí memória. o pessoal fica nesse compromisso de correr atrás. Sim, é muito bom esse livro para quem está lidando com alguns sintomas de TDAH. Nessa reta final do programa, eu gostaria, aí, seguindo no nosso foco, que são os livretos da coleção Semeando Valores 2, que nós correlacionássemos a tua atuação em sala de aula como educadora, como professora de educação especial, digamos assim, cada sentido que tu tentas passar a partir dos livros. Quando nós falamos semeando valores, o bullying, o racismo, o cuidado para com a natureza, os idosos, qual é o limite para não descambar para o politicamente correto? Ou seja, a criança e o adolescente ficar quase que de sobressalto, assim, não perder a espontaneidade, digamos assim, nas suas atitudes. Bom, nós temos na nossa escola, que eu trabalho com a educação infantil, a gente tem 20 minutos todos os dias da hora da leitura. Então, esse momento aqui, eu procuro deixar eles livres para a leitura. Ou eles pegam o livro que eles querem.
Aí eu faço depois uma retomada do que eles leram. Apesar de ser crianças de 5 anos, eles fazem leitura de imagem, né? E depois eles recontam a história. Então, eu sempre, nessa parte da hora da leitura, eu deixo eles à vontade para escolher o título, né? Mas eu sempre procuro, assim, enfatizar o que aquele livro está trazendo ali. Eu sempre mostro para eles o que é uma capa, o que é contracapa, o que é folha de... Eu já vou ensinando desde os 5 anos. E deixo à vontade também, então, para contar a história e também para fazer uma... o que aquela história quer ensinar pra gente, o que é bom e o que não é bom, se gostou do ilustrador. Toda essa parte, assim, eu faço uma busca, isso diariamente, né? E com os alunos da educação especial, também a gente faz essa parte de leituras, mesmo às vezes alguns não entendendo a história, a gente faz toda uma busca em torno daquele livro ali e mostrando a importância que é o livro, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando se trata do bullying, tu acreditas que possam acontecer exageros? Como nós mesmos dizíamos aqui, na nossa época era só uma brincadeira, hoje já não é mais. Mas as atitudes extremadas em âmbito de sala de aula chegaram a tal patamar que aí de fato acendeu o alerta. Vamos produzir literatura, vamos fazer estudos psicológicos, psiquiátricos, vamos encaminhar alguns alunos para o psicólogo lá da escola. A coisa chegou num patamar extremo, né? É, extremo. Exatamente, Fábio. A gente que está em sala de aula, eu já lidei com situações assim de alunos que vieram assim, apavorados e não querendo vir mais para a escola por causa do bullying, né? Então a gente tem todo aquele encaminhamento, como tu falou, encaminhar para psicólogo, falar com a família, com os professores e tentar acompanhar de outra forma e dar instrução para que eles saibam lidar, né? Mas muitas vezes eles não sabem lidar com essa situação. Então é bem complicado e tem como você falou, tem os lados extremos mesmo. Tem a brincadeirinha, mas tem aquela brincadeirinha, como eu coloco ali no livro, brincadeira maldosa, claro, que é para machucar, né? Então, essa parte aí a gente realmente tem que correr atrás e tentar ajudar de outras formas. Mas, sobretudo, no trecho que eu li, aí retornando à abertura do programa, também há um exercício didático ali, no caso da personagem que encarna a professora de sala de aula, no sentido de que os alunos também criem estratégias para lidar com isso, de modo que não fique aquela situação inviabilizada, né? Eu já conversei com alunos que eu dei essas estratégias ali, né? Não dá bola, ignora, vira as costas, diz que não gosta, né? Aí já teve uns alunos que, prof, não adiantou, continua igual, né? Aí tem que tomar medidas mais drásticas. Aí a gente vai para outras medidas, né? Então, é complicada essa parte do bullying ali, né? É uma coisa que está acontecendo bem forte. Jocelaine, nesses últimos minutos, eu vou pedir que tu compartilhes conosco pontos que eu não tenha te questionado, mas, sobretudo, o processo de divulgação da obra. Temos aí pouco mais de 2 meses em que ela foi lançada, tem havido uma aceitação interessante. Mal ou bem, tu já és desse meio, então, certamente o público onde tu atuas já demonstra interesse e precisa trabalhar com esse tipo de obra, então para ti isso não é uma situação tão difícil. Mas digamos que quem está nos acompanhando, que não tem absolutamente nada a ver com o contexto escolar e que se interessar pela obra, como é que faz para ir atrás? Que outros eventos, ações tu estás prevendo a partir dessa coleção? O espaço é teu ainda. Bom, o Semeando Valores, então a gente tem a página Semeando Valores lá no Facebook. Tem a minha página também, Jocelaine Silva, que também tem bastante lá. Quem tem interesse pode acompanhar todas as publicações de escolas que a gente já visitou, né? Eu faço, quando eu vou na escola, algum diretor ou professor que queira que a gente vá na escola fazer o autor na escola, eu vou até lá, mas eu faço uma contação de história diferente, né? Eu não chego lá só como autora do livro. Claro. Eu chego lá como uma contadora de história. Então, eu conto as histórias do Semeando Valores, tanto o 1 como o 2, né? E eu faço com que a criança venha interagir dentro dessa história. Então, eu chamo o público para interagir comigo
naquela história que eu estou contando. E isso tem dado uma repercussão bem grande, né? Porque várias escolas que a gente está fazendo desde 2015, são mais de 200 escolas. A gente já tem agenda para o ano que vem do Semeando Valores 2, já está agendando e já tem algumas coisas programadas, né? E pessoas assim, ó, que a gente foi fazer um trabalho em Nova Hartz, que pesquisaram lá no Google valores e caiu o meu trabalho e a gente foi até lá. Sinal que tem sido muito pesquisado, se chega a esse ponto de já... Então, assim, eu tenho o contato do Adão também, que é o meu assessor, né? Que é o 5499-137-2755. E o meu também, que é o 981369259. Ótimo. E o Jocelaine, é prosemeandovalores@gmail.com. Então, podem entrar em contato, que a gente já está montando a agenda, né? Para o ano que vem, né? E para nós é uma satisfação ir até a escola, além de contar as histórias, né? Divulgar o meu trabalho, então. Muito legal, quero te agradecer novamente, já fica o convite para que daqui a alguns meses tu retornes, porque sem dúvida até lá tu já terás lançado alguma coisa, se eu não estou enganado. Então já fica aqui de pronto o convite, mais uma vez, muito obrigado. Então tá, eu que agradeço, né? E a gente está aí para fazer o nosso trabalho, então. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Acabamos de conversar, então, com a professora, educadora e escritora Jocelaine Silva, ela que nos brindou aqui com a coleção Semeando Valores 2, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e que é a pauta do Café com Letras desta semana. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.